Fala moçada, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Lucas Forte, mais uma resenha, mais um convidado. Cara, como é bom fazer esse negócio, como é bom fazer esse negócio. Então, muito obrigado você que acompanha o canal Forte Play aí, que tem coisas muito recheadas de coisa boa. Tem o show do Edu, o OneCash, o Pode Liderar. Em breve, outros assuntos virão nesse canal. Então, seja muito bem-vindo aqui. Você está no canal, né, no podcast Lucas Forte Podcast, que fala sobre empreendedorismo. Você quer empreender, você quer pegar dicas construtivas, né? Então, esse é o propósito do podcast Lucas Forte. Eu quero agradecer a todos os inscritos do canal. Aliás, vocês são os patrocinadores, né, desse canal, que daqui a pouco vai bater 1.000 inscritos. Eu tô tão feliz, hein, Juba? Começamos com 0, né, cara? O Juba tá aqui, o Juba Rebeca tá aqui desde o começo, desde a outra produtora. Inclusive, um grande abraço aí à outra produtora, One Way, uma excelente produtora também. E estamos aqui no Cristal Podcast, que fica no Shopping Cristal, uma produtora excelente, cara, com uma estrutura fantástica. Então, você que quer fazer teu podcast, quer fazer sua videoaula, quer sua resenha de rios, cara, vem aqui que tem um time, cara, especialista nisso para te atender. Cristal Podcast, fica aqui no coração de Curitiba, no Batel, em Curitiba, fica no Shopping Cristal, única produtora de podcast dentro de um shopping, cara. Fácil acesso, Cristal. Coloca aí o arroba da Cristal Podcast. Já vai para 6 meses que a gente inaugurou essa grande marca, né, junto com os meus sócios aqui. Um grande abraço para todos os sócios do Cristal Podcast e o Forte Play. Mas sem delongas, né, agradecer o time da Vale Sul, patrocinador aqui do podcast, e a GL Contabilidade, os patrocinadores do Lucas Forte Podcast. Beleza, moçada? Então, vamos começar. Hoje o convidado é um convidado mais que especial, e eu estava falando aqui com ele que os últimos podcasts eu falei, né, para os empresários que teve aqui, né, se o se o empresário que não se apega em Deus, né, porque para ele atingir um patamar legal, né, muitas pessoas gostam de falar o ponto de equilíbrio, né, tem que participar do processo, e o processo às vezes nem é tão bom assim, né. Mas, cara, muitos empresários, eu já falei assim, Lucas, naquele momento eu só ajoelhei e pedi para Deus, o que eu faço? Então, cara, né, eu acredito muito nisso, acredito num algo maior que é o Deus, né, o universo maior, que para mim o universo é o Deus que eu sigo, né, e me acompanha aí desde criança, e ele tem um propósito muito grande para você que está aí do outro lado, né. Então o convidado de hoje é um cara muito especial, né, um cara que é o mentor de grandes empresários aí, não só de Curitiba, né, como no Brasil todo. É um cara que eu conheci, né, através das redes sociais, a gente foi acompanhando, falei, cara, esse cara tem algo diferente. Então, é um bate-papo diferente para você, empresário. Cara, Itamar, seja muito bem-vindo ao Cristal Podcast, ao Forte Play, ao Lucas Forte Podcast. Eu quero saber um pouco da tua história, um pouco sobre o seu propósito, né? Seu propósito, que eu acho muito bacana, que você tem acompanhado grandes empresários aí e tem me acompanhado também, né? Em oração, em alguns momentos, e agradeço a sua visita aí e poder compartilhar, né? Poder compartilhar sua sabedoria e seu propósito aqui no Lucas Forte Podcast. Seja muito bem-vindo ao Lucas Forte Podcast, meu irmão. Lucas, eu estou muito grato a Deus de poder estar aqui hoje no Lucas Podcast e, e eu estou muito honrado de estar aqui com você, e eu tenho certeza que Deus preparou esse momento e daqui vai sair grandes coisas muito boas aí. Que legal, cara, eu fico muito feliz. E isso é muito interessante, né? Você ter um conselheiro, né? Grandes caras falam de ter conselheiros e tudo mais. E você é conselheiro de alguns empresários muito importantes, muito legais aqui, né? Do mercado brasileiro aí. Mas, cara, antes de falar que quando você encontrou esse propósito, né? A gente vai falar sobre isso, né? Eu quero saber quem é você, da onde você veio. Você é de Curitiba? Você sempre foi cristão? Me conte um pouco da sua caminhada até você encontrar o seu propósito, no qual muitas pessoas procuram, né? Cara, qual que é meu propósito? Já fiz isso, não, cara, qual que é meu propósito, né?
E as pessoas buscam pelo propósito, e quando você encontra o propósito, fica mais leve a caminhada, né? Mas me conte um pouco de você, cara, de onde que você veio, me conte um pouco sobre o Itamar. Então, eu sou do interior do Paraná, Aham. sou de uma cidadezinha. Pé vermelho ou não? Isso, pé vermelho. Pé vermelho é bom demais, moço. Interior do Paraná é bom demais. Sim. E numa cidadezinha chamada Mandaguari, Uhum. próxima a Maringá ali. E aproximadamente quando eu tinha 12 anos, viemos morar aqui em Curitiba. E durante a caminhada, meus pais vieram à procura de emprego, de mudança de vida. Mas numa cidade grande, às vezes é um pouco mais diferente da cidade De interior, do né? interior. Com certeza. Aí tivemos vários percalços da vida, várias barreiras. Então, passamos por diversas dificuldades. E em meio às dificuldades da vida, aí fui passando minha adolescência, fui para um momento em que fui passando numa fase de transição para adulta e sempre me perguntando, será que existe algo, será que existe alguém no mundo espiritual que pode me ajudar? Até então, não conhecia o Evangelho, não conhecia Cristo. Itamar, cara, Sim. pelo teu conhecimento, que a gente falou muito, eu pensei que você veio de lar cristão. Então, Não. moçada, olha, vou falar pra você, não tem nada combinado aqui, nada. Eu quero saber do cara igual vocês, quero saber na mesa aqui, bicho, não tem nada. Sim, é verdade. Às vezes um convidado vem, cara, quer contar a história. Eu falei, mano, pera, que eu quero me surpreender na resenha no 1, 2, 3 gravando, entendeu? Então eu jurava que você vinha de lar cristão, cara. Então não veio de lar cristão. Não. E foi nesse processo da vida, falei, cara, eu preciso de alguém que me aconselhe no Sim. lado espiritual. É isso? Muita dificuldade, não conseguia ter clareza, não tinha propósito da vida, vivia uma vida vazia, sem sentido e com várias dificuldades, familiar, financeira. E eu ficava me perguntando, qual é o sentido da vida? Né? Qual é o sentido da vida? Então, eu era uma pessoa assim que, inclusive, eu não era comunicativo, eu sempre ficava na minha, quietinho, sempre fui uma pessoa que retraída. Por quê? Porque eu não tinha encontrado o sentido da vida. E me conte como que foi esse processo, quando você encontrou alguém, me conte mesmo, pode continuar, cara. Aí tínhamos alguns vizinhos próximo à nossa casa e eles nos convidaram. Um certo dia nos convidaram para ir até uma igreja. E nesta igreja eu cheguei lá, falei, nossa, começaram a falar de Jesus, que Jesus era a fonte, que Jesus era a fonte. Que Você Jesus... nem conhecia que Jesus era esse. Não, porque era uma vida muito vaga, né? Então Entendi. eu tinha uma vida muito vaga, sem sentido mesmo, tanto eu como toda a minha família. E aquilo me tocou, eu senti algo diferente, começou a tocar, invadir a minha alma e houve uma transformação de mente a partir daquele momento. Quantos anos você tinha já, Itamar, nessa época aí? 19 anos, por aí. E é nessa fase que a gente... Cara, o que eu vou fazer? Não é nessa fase de adolescente, pra já gente grande e tal. O que eu vou fazer, onde eu vou fazer, que muitas perguntas geram. Pelo menos quando eu tive 19 anos, por mais estar em um bom emprego, estar bem empregado, mas a gente sabe que nem tudo é para sempre, né? Um bom emprego nem é para sempre, um bom salário não é para sempre. Mas eu me questionava, eu sempre pensava muito no meu futuro, né? Falei, cara, será que aqui eu vou conseguir ter o bairro que eu quero morar, ter a casa que eu quero morar, ter o carro que eu quero morar, sustentar? Então, nessa fase gera muita dúvida. Não sei se foi para você a mesma coisa, mas nessa fase para mim gerava muitas perguntas. Eu sempre fui um pouco acelerado nas coisas, né? Não sei se a tua fase também era assim. Sim, eu tinha muitas dúvidas a respeito da vida, o que eu poderia ser e as fases, as dificuldades da vida e muitas das vezes ia me limitava cada vez mais de poder pensar em algo maior. Por que te limitava? Por quê? Por causa tua situação? Sim, porque vivia numa situação praticamente miserável,
numa situação em que eu não conseguia ver, não tinha possibilidade de um crescimento. Então eu tinha, a minha mente era muito retraída, eu tinha uma mente muito presa às coisas do passado. Tá. Em questão futuro também era muito limitado. Muito limitado. E não tinha alguém, eu não tinha um mentor, eu não tinha ninguém para mudar realmente a minha mentalidade de ter uma visão ou de ter um sonho para frente, de querer crescer. Então eu ficava havia dentro de mim pensamentos, muitos pensamentos negativos sobre a vida, ao ponto de muitas vezes nem querer viver. E quando que foi essa que eu gosto que o Juba fala, quando furar a bolha? Eu gosto quando o Juba fala isso. Uau. Quando que foi um momento de furar a bolha e você conseguiu ver além do alcance, ter o sonho para ir atrás dos sonhos e tal? Porque eu acredito muito nisso, a visão limitada. E quando é a visão limitada, é crença, é a crença da pessoa, é o momento que ela está vivendo. Porque, cara, para você sair do momento que você tá, você precisa imaginar algo, né? Sim. Você precisa pensar em algo para você correr atrás desse algo. E às vezes, no momento que a pessoa se encontra, é difícil, meu. É difícil você enxergar aquilo e querer correr. Como que foi essa furada de bolha aí? Como que foi essa virada de chave aí para você sair essa visão limitada aí por causa do teu momento? Bom, Isso é legal, moçada, porque a gente tá falando isso porque a gente vai chegar numa conclusão no qual ele faz parte. É legal, vai lá. Ao longo da caminhada, porque quando a gente encontra essa fonte que é Jesus, a gente leva bagagens. Então, eu fui ao encontro de Jesus com muitas bagagens. Só que no meio dessa caminhada eu preciso deixar algumas bagagens. Só que eu não consigo sozinho. Eu preciso de pessoas, né? Então, algumas pessoas foram me instruindo. Foram dizendo, olha, venha para cá, faça dessa forma, faça dessa maneira. Olha, a forma que você vive, que você está visualizando a vida, não é o que realmente Jesus tem para você. E foi me conduzindo pela palavra. Então, pela palavra, pela palavra de Jesus, eu fui encontrando o meu caminho, foi me despertando curiosidades e eu consegui superar e quebrar realmente, e furar realmente essa bolha e querer, aí houve a vontade e houve o desejo e os pensamentos de realmente sonhar e conquistar e chegar em algum lugar, não ter apenas objetivo, mas também ter propósito. Aí... Mas, Itamar, você falou que teve uma infância, mudar de cidade muito conturbada e tudo mais. Você falou que foram pessoas, mas você lembra algum momento que, cara, porque quando você está nessa situação complicada de financeiro, família, tudo move para que você não siga um bom caminho, né? Um caminho correto, né? Tudo move ter um caminho, ter uma estrada um pouco mais rápida, um processo, como eu posso falar, pegar um caminho um pouco mais curto. E o caminho curto não é legal. Não é legal. Jamais. Porque tudo que vale a pena existe o processo e o processo é demorado. Não existe nada da noite pro dia. Nunca. Né? Não existe nada da noite pro dia. Mas como que foi, cara? Me fale um momento que, tipo, Lucas, cara, teve um momento que eu me ajoelhei, vi que Deus era a saída, vi que eu conseguia sair daquela situação através da minha crença com Deus, da minha vida com Deus. Me conta esse momento aí. A princípio, quando eu sempre digo que às vezes as pessoas ela falam, encontrei Jesus, encontrei o caminho, encontrei tudo. Não encontrou tudo. É um processo, é uma fase, né? Então, tudo é um aprendizado. Eu sempre falo, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai conhecer dele. Então, houve essa fase de, eu conheci Jesus, mas agora eu preciso me aproximar de Jesus. Então, houve muitas vezes essas subidas e descidas, sabe? De, hoje eu tô com Jesus, vou abandonar o barco. Tô com Jesus, vou abandonar o barco. Até a fase definitiva mesmo, que é um processo de amadurecimento. Eu precisei amadurecer.
como um homem, como pessoa, como cristão. Então, houve um processo, né? Dentro de mim havia várias coisas, vários sentimentos, dizendo onde eu posso encontrar realmente esse Jesus, onde eu posso encontrar realmente o verdadeiro propósito. Então, eu tive que passar várias vezes por muitas fases, às vezes revoltas, às vezes acreditando, até que eu fui encontrando, fui me aproximando de Jesus, e quanto mais se aproxima dele, mais você vai entendendo como é a sua voz, o que ele está falando. Aí você entende, porque daí ele começa a falar para você, com uma nitidez tão forte, que não tem como você dizer, não é Jesus falando, né, através do seu Espírito Santo. Então, aí quando você tem essa comunicação, a sua oração se torna mais forte. Aí quando você cai de joelho e você clama por ele com muita intensidade e com a certeza que ele está te ouvindo, aí você pode ter certeza que as coisas elas se transformam, elas mudam, e você tem a certeza que não é um acaso, é Jesus fazendo. Uhum. Então foi passando por processos, e foi em momentos muito difíceis. Passei por muitas dificuldades mesmo, assim, como meus pais eram alcoólatras, então a gente vivia uma vida muito, assim, miserável mesmo, passamos por muitas dificuldades, mas quando eu encontrei Jesus, a sua palavra disse para mim que ele ia suprir minhas necessidades e que ele ia guiar o meu caminho, e ele foi me ensinando ao longo do caminho tudo o que eu precisaria fazer. E depois que eu encontrei ele, a miséria me abandonou, e eu comecei a encontrar um caminho de prosperidade, de paz, de clareza, e de um Deus que é fiel, que quando ele promete, ele cumpre. Me fala, você falou quando era uma coisa que eu questionava muito, sabe? Eu ouvia a voz de Deus. E eu questionava assim, cara, mas como que é a voz de Deus? Juba, como que é a voz de Deus, cara? E engraçado que eu fui na academia hoje de manhã e eu vi um Reels que fala sobre isso, e que fez total sentido, né? E eu acho que eu comentei no último podcast com o Lucas Rocha também sobre isso, de ouvir a voz de Deus. Mas, Lucas, e você pode falar um pouco sobre isso também? Como que eu escuto? Eu não escuto a voz de Deus. Como que a voz de Deus fala? Eu não sei. Vem voz da minha mente, eu não sei se sou eu, se é Deus, se é uma coisa, né? Daí eu falei, cara, quando você fala de se aproximar mais de Deus e ser mais íntimo de Deus, fica muito mais claro a voz de Deus, né? Eu vi um Reels hoje de manhã, eu vou resumir, eu não vou lembrar tanto, que o cara fala da voz de Deus. É muito simples ouvir a voz de Deus. Você é um cara, um novo convertido, foi pro trabalho, tinha uma roda de trabalho, lá, chegou lá, as pessoas estavam falando coisas que não é de agrado com o coração, com o homem de Deus, falava de mulher, enfim, essas coisas. E quando você vai lá, faz os outros rir e tal, sai de lá e aquilo te pesa. Cara, porque eu tava naquela roda, falei umas piadinhas, aquilo já é o Espírito Santo falando pra você, cara, você viu o que você fez, cara? Não era pra você estar lá. Agora é aquela amargura, aquele sentimento ruim, que eu já passei por isso, cara, porque eu tava lá, porque eu falei essas coisas, porque eu... Cara, é a voz de Deus, é o Espírito Santo falando assim, cara, não era pra você estar lá, era pra você ter feito diferente naquela roda. Ou não era pra você estar lá, porque aquela roda não convém à tua verdade. Mas aí eu devolvo a pergunta pra você, né? Não sei se você já fez essa pergunta, e para você falar para o pessoal, cara, como é ouvir a voz de Deus? Como eu consigo? Eu tenho, cara, eu não sei para que lado ir. Eu tô com uma situação, Deus fala comigo, Deus fala comigo, eu abro a Bíblia e me fala um pouco sobre isso, Tamar. Eu também tinha essa dúvida. Eu estava na igreja e eu queria entender o que estava acontecendo. Então, uma certa feita, alguém me deu um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn. E eu comecei a ler esse livro e a pessoa disse assim para mim, Deus nunca vai te dar um livro se ele não tiver um propósito para falar com você através desse livro. Então, eu comecei a ler ele intensamente.
E aí eu descobri que o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, mas ele é uma pessoa. E você precisa se comunicar com ele para ele se comunicar com você. E aí eu comecei a criar hábitos de dizer: bom dia, Espírito Santo. Vamos almoçar comigo? Vamos tomar café comigo? Bom dia, Espírito Santo. Hoje eu quero te agradar. O que eu não estou te agradando? Eu quero me alinhar à minha fé. Eu quero poder fazer coisas que te agrade. Então eu comecei a se comunicar com ele, crendo realmente que ele era uma pessoa, que ele estava ali, que ele poderia me dar um suporte, que eu poderia ouvir a sua voz. A uma certa feita eu estava numa casa e sempre eu fazia o processo da oração antes de dormir. Foi quando eu fiz a minha oração para se deitar. Foi quando eu orei, a hora que eu fui deitar, veio uma voz na minha mente e ela disse: você fala tanto comigo, deixa agora eu falar com você. E aquilo começou a tomar o meu coração e eu não compreendia. Eu falava: nossa, será que é o meu subconsciente falando comigo? E aí eu compreendi que era a voz do Espírito Santo. Aí ele disse para mim: a partir de hoje, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar conhecimento, eu vou transformar a sua vida. Até mesmo a forma de você falar, a forma de você se comportar. E através da sua vida, eu vou resgatar muitas pessoas, muitas vidas. Hoje eu transformo você. Não deixe de se comunicar. Se comunique comigo e ouça a minha voz. Porque a minha voz, eu sou sensível. Então, aí eu entendi. Aí houve uma virada de chave. Que daí eu tive essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aí a partir disso, tudo mudou. Eu comecei a ver a vida diferente. Eu tomava decisões, não mais apenas por orações. Eu tomava decisões segundo a voz do Espírito Santo, segundo o que ele estava falando comigo através da palavra. Então, tudo se tornou diferente, porque agora eu não tomo mais decisões pelo que, eu orei aqui, agora eu vou lá e vou fazer, porque Deus está comigo. Não, eu orei, vou buscar na palavra e vou ouvir a voz de Deus. Esse é um grande conselho para um empresário? Agora a gente já está entrando, né? Antes dessa pergunta, como que você encontrou o teu propósito? Como que foi esse teu propósito que você está na caminhada, do seu acompanhamento com grandes empresários, né? Mentor de grandes empresários. Como que foi essa virada de chave que você hoje é teu propósito acompanhar esse pessoal aí? Aí as igrejas, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, Deus foi mudando a forma de eu levar a sua mensagem. Aí algumas igrejas começaram a me chamar para ministrar, e eu comecei a entrar em alguns lares também, também em alguns grupos. E até então eu não entendia o que estava acontecendo. Mas hoje eu entendo que Deus estava me preparando, para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Tá. Então, no momento, eu não entendia. Até então, eu era CLT, eu trabalhava dentro de algumas empresas e não entendia verdadeiramente. Eu ouvia a voz de Deus e eu só fazia, só ia prosseguindo. Até que foram passando algumas fases, eu comecei a me sentir... eu estava dentro das empresas, mas eu me sentia que lá não era o meu lugar. Eu tinha meus horários para ministrar a palavra, mas também dentro das empresas, eu trabalhava dentro das empresas. E você já ministrava a palavra dentro das empresas? Dentro das empresas. Tá, E daí eu via que as pessoas eram transformadas, pessoas eram resgatadas, pessoas que... As pessoas lá dentro tinham sede de informação de Deus, né? Muita, assim. E eu posso dizer que começou a acontecer muitos milagres dentro das empresas e algo... Aí começou aquele sentimento. Existe algo diferente. Não é apenas só isso. Sim, acredito muito. Então foi daí,
como que foi esse momento que você foi acompanhar os empresários? Você começou, é legal, e você participou do processo. Primeiro começou com uma célula dentro de uma empresa, que você era funcionário lá nessa Sim, empresa. sim. Começou com uma célula, então participou do processo. Mas como que foi a virada de chave de você acompanhar, ser mentor do dono da empresa? Sim. Aconteceu algum fato que você... Cara, eu acho que é por isso que eu participei desse processo. Aconteceu alguma coisa? Me conte. Então, aí foi passando os processos, eu fui fazendo as minhas células, orando com as pessoas. ah, Só que eu olhava pro patrão e eu via ele como uma pessoa muito distante de mim. Eu não poderia me aproximar dele. Ah, entendi. Então eu via ele como, vamos se dizer assim, um semideus, né? Aham. Então eu não me aproximava, eu me retraía para alguma coisa, eu tinha medo de chegar, eu via ele como uma pessoa, nossa, eu nunca vou chegar numa posição como esse homem, ou tipo... Aquela visão Sim, limitada. muito limitada, muito limitada. E aí, aí um dia eu tava orando, o Espírito Santo falou assim para mim, muda a forma de me buscar. O Espírito Santo falou assim, eu não quero mais que você leia apenas livros espirituais. Comece a ler livros sobre empreendedorismo. Comece a buscam mais conhecimento, mais entendimento. Sobre o mundo do empreendedorismo. Isso. Aí eu comecei a estudar, Você não entendia o porquê, porque você não queria empreender, não Sim, fazia... daí eu falei, ué, mas será que vai mudar tudo? O que está acontecendo? Entendi. Vou virar... Empreendedor? Vou virar empreendedor, vou virar empresário, o que está acontecendo? E aí eu comecei a ler livros. E quando Deus falou assim para mim, presta atenção na logística da empresa, como ela funciona, olha o cronograma dela, olha como eles fazem. E eu fui mudando e conforme eu comecei lá bem... o setor o mais ruim da empresa, eu comecei nesse setor. E eu fui indo até se tornar um supervisor e participar das reuniões. Aí Deus falando assim, tá vendo? Eu te mostrei do início do processo até onde chega uma pessoa numa posição elevada dentro de uma empresa. Olha como eles pensam, como eles tomam decisões. E aí foi quando o Espírito Santo falou assim, porque agora, o que eu quero com você? Eu quero que não apenas você viva dentro de uma empresa, eu não quero que você apenas produza algo, eu quero que você seja um mentor. Porque aí o Senhor falou assim, porque eles vivem num mundo de solidão, eles vivem sozinhos. Você acha que eles estão felizes? Que eles vivem uma vida, vamos se dizer, uma vida de mar de rosas? Não, existe um vazio dentro deles. E eu preciso preenchê-los. E eu só posso preenchê-los se alguém der a oportunidade de deixar ser usado para que eu possa levar, para que você possa ser instrumento e levar a minha palavra a essas pessoas e eu transformar elas e mudar essa questão do vazio. E foi aí que eu estava num lugar e conheci um empresário e ele estava na beira da falência. Aí eu disse para ele, se você quiser, eu posso fazer uma oração por você, posso ler uma palavra e vamos ver o que Deus pode fazer, porque eu creio que Deus pode mudar a tua situação. Aí ele aceitou. Você nem conhecia o empresário? Nem conhecia. Ele estava passando e o Espírito Santo falou assim, é ele. Eu vou começar a mudar o teu propósito e te dar clareza sobre ele através dele. E aí nós tínhamos amigos em comuns. Aí eu perguntei para esse amigo, você conhece ele? Daí ele, conheço. Eu tenho uma palavra de Deus para ele, mas não sabendo a situação dele. Aí, conversando, que eu fiquei sabendo. Até ele? Sim. Aí eu fui até a empresa dele e, sim, tava assim, uma situação deplorável mesmo a empresa. E, assim, quem olhasse falasse assim, não tem solução para essa empresa, não tem. Vamos fechar as portas, entendeu? Mas eu cheguei lá firme, olhei para ele, Deus me deu a palavra e eu disse, se você crê, Deus vai mudar a situação da sua vida por completo. E as lágrimas desceu e ele disse, eu creio. E naquele momento a gente começou a orar
E eu disse para ele, a partir de hoje eu sou mentor espiritual seu. Nós vamos seguir aqui. E tudo que você for fazer, não faça antes, sem pedir direção a Deus. E depois daquele dia, a gente continuou se comunicando, se falando, e tudo que ele ia fazendo, ele pedia direção de Deus. E Deus foi direcionando ele. E você orava junto com ele? Sim. Orava com ele, nós ia com a palavra, e Deus ia falando, e Deus ia fazendo, ia colocando pessoas na frente dele, e foram acontecendo coisas sobrenaturais. E ao ponto dele se tornar uma empresa, a empresa dele se tornar uma empresa internacional, né? Fechar contratos. Caraca, isso foi que ano, Itamar? Foi um ano de 2019. Acredito que foi 2019 para 2020. Esse cara, ele já era convertido? Acreditava em Deus? Não. Que era? Na verdade, ele era... Na verdade, ele era católico, né? Mas quando eu cheguei, eu falei assim, não, eu não tô preocupado com isso. A gente eu não vim atacar. Né? Não, quero saber a tua religião. Não. Eu vim falar o que Deus... Eu só vim ser porta-voz de Deus para você. Só que ao longo do caminho, ele foi se conectando com pessoas, ele foi fazendo alianças, e ele foi vendo que Jesus poderia fazer algo por ele, e ele foi se transformando, e hoje ele é cristão, né? Eles estão numa igreja, eles estão numa célula, mudou toda a percepção da vida dele, né? Porque ele vem de uma família, de uma cultura muito ligada, né, ao catolicismo, mas conforme foi indo, houve uma transição, com muito respeito, com muito carinho, mas hoje ele é evangélico. Você tem contato com esse cara até hoje ou não? Até hoje. E aí foi a partir dele... Foi a partir dele que você descobriu? Que foi abrindo outras portas. Por quê? O teu propósito, ele precisa produzir resultado. Verdade. Para você entender, eu tô no propósito, tem que ter resultado. E o resultado tem que ser positivo. Até no mundo espiritual, cara, você tem que ter resultado, cara? Muito mais. Como é que você vai pedir oração para alguém se você fala, nossa, mas ele vive do mesmo jeito, ele vive pedindo... Como que eu vou pedir oração para alguém que vive naquela luta, naquela guerra, e você não vê nada nele? Parece que a pessoa continua ela fica patinando. Mas se você vê uma pessoa de resultado, você fala assim, eu quero me conectar com essa pessoa, porque ela tem resultado. Sim. É sobre isso. Se Jesus viesse ao mundo e ele não fizesse nada, se tornaria algo vago. Mas ele veio, e quando ele se despertou com o chamado, com o propósito, que ele diz, agora chegou a hora, coisas extraordinárias ele foi fazendo ao longo do caminho. Toda a caminhada dele, ele fez muitos milagres. Houve muitos sinais. E é isso. Se você é um filho de Deus, se você tem Jesus, algo tem que acontecer em você e para as pessoas que estão à sua volta também. Por quê? A Bíblia diz que nós somos luz deste mundo. E se nós somos luz deste mundo, a gente tem que iluminar alguém, iluminar o caminho das pessoas, direcionar pessoas. Porque não é sobre coisas, é sobre pessoas. Né? Então, Deus, ele une as pessoas. Ele une as pessoas para transbordar, para realmente fazer a pessoa acreditar quem ela é. Como ele fez com Pedro. Pedro era apenas pescador de peixe. Ele só entendia de pesca. Mas um dia Jesus fez um milagre da pesca maravilhosa. E ele se espantou e Jesus disse, não se espante pelo que você está vendo. Porque a partir de hoje, eu vou mudar o teu propósito. Aqui você só tinha um sentido da vida. A partir de hoje eu vou fazer de você pescador de almas. Ou seja, houve um direcionamento para ele. Jesus estava dizendo para ele, legal, você está pescando. Mas você só está procurando as coisas físicas. Chegou o momento do espiritual, de ganhar almas, pessoas, transformar vidas. Então... Me fale, cara, é legal isso que você mencionou. Me fale, as pessoas têm que empreender? Por que as pessoas têm que empreender? Me fale um pouco dessa área. Você fala assim, ajudar pessoas, são por pessoas, empreender.
né? Você emprega, você ajuda pessoas. E me fale, o crente tem que empreender, Itamar? Muito, muito, muito. Na Bíblia fala sobre empreendedorismo ou não? Ah, Pedro empreendia, né? Ah, Pedro era um O empreendedor. cara mais rico do mundo. Tá na Bíblia, não tá não? Sim, Salomão era um cara incrível. Me, Salomão, me fala então um pouco, então, porque o crente tem que empreender. Me fala em bases, em bases da Bíblia, da onde até os teus conselhos vêm da história, vêm da crença e tudo mais. Me fale por que o crente tem que empreender. Me fale desse mundo empreendedor, do, do, do cara que crê em Deus. Por que o crente tem que empreender? Me fala um pouco sobre isso. eu acredito que a Bíblia ela fala muito sobre isso, desde do Velho e o Novo Testamento. A gente vê muitas coisas assim. Porque nós estamos vivendo, nós estamos na Terra com um propósito. Tá. E quando você empreende, quando um cristão ele empreende e ele prospera, ele transforma vidas. E ele não vai transformar vidas, ou seja, vai abrir porta para o pai de família, para a mãe de família, vai mudar a situação daquela pessoa. Ele não vai apenas mudar a vida dela financeiramente, Sim, mas concordo. também espiritualmente, porque ele vai levar, às vezes são pessoas que não encontrou Jesus, eles vão levar a Cristo a essas pessoas. Só que tudo depende de um posicionamento, né? Tudo depende de um posicionamento e das suas escolhas, das suas decisões. E eu digo assim, empreender para os cristãos, mas também vai também da decisão. Se a pessoa não quiser, ok. Ok, tá tudo Não, bem. eu decidi viver essa vida. Sim, Tudo bem. concordo. Uhum. Mas se ele decidir empreender, pode ter certeza que é um projeto de Deus e aonde colocar a mão, aonde pedir para que Deus a direcione, Deus vai direcionar e as coisas vão se tornar algo extraordinário. Oi, Tamar, você conversa com muitos empresários, está todo dia conversando com empresários e tudo mais, né? Já vamos falar com quais empresários que você já trocou uma ideia, né? Mas, cara, o que você sente, tá? De todas essas conversas que você já teve com esses empresários, o que você sente? Qual que é a falta? Qual que é a maior dor que o empresário tem hoje? Me contem desse tanto aí vai fazer 4 anos aí que você tá nessa mentoria. Me conte um pouco qual que é a maior dor dos empresários hoje. Olha, olhando para todo tipo de segmento que a gente vê, são vários tipos de pessoas. Cada um tem o seu jeito de viver a vida, de ver a vida, né? Eu digo que Jesus é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. Então eu vejo que a maior dor delas é essa solidão, é as tomadas de decisões. Quem eu posso confiar? Com quem eu posso dividir a minha dor? Né? Quem pode ser o meu amigo? Né? Então existe muito disso. Eu vejo assim. O empresário, existe vários tipos de empresário. Existe um empresário que ele tinha uma vida medíocre e ele foi crescendo e ele foi abrindo as portas. É como se fosse lá a Dona Maria que começou a vender um pãozinho. Daqui a pouco ela começa a vender 2, 3 e daqui a pouco ela tem que pedir pessoas para auxiliar ela. Daqui a pouco ela tem um colaborador, 2, 3. Aí ela vê que ela está num outro mundo, então ela tem que se adaptar. Aí vem as pessoas que não queriam que ela crescesse. Aí vem outras pessoas que se aproximam porque ela tá chegando lá. Então são várias fases da vida que às vezes vai causando dor. E quando ela chega numa posição, às vezes uma posição que ela fala, e agora, o que eu faço? Quem acreditar, quem confiar? São vários tombos, são pessoas que no meio do caminho eu descobri que eram pessoas corruptas, que eram pessoas que se aproximou de mim com maus intenções. Então tem muitas coisas que eu vejo nesse mundo, a concorrência, é o fulano, é o beltrano, sempre tem alguma coisa que está tentando fazer o empreendedor parar. E isso faz o quê? Gera dores. E são dores que ele não pode ficar expressando todo o tempo.
Ele, na hora da dificuldade, É verdade. na hora que ele está de frente com a equipe dele, Aham. né, ele tem que estar ali Abriu sorrindo, tá ali sorrindo e ele não pode contar as coisas. Ah, E aí, se ele está com um projeto, às vezes grande, ele não pode compartilhar. Ele tem que ir lá se alimentando aquele projeto, às vezes sozinho, porque não tem alguém para dizer para ele, olha, existe um cara, pode contar com ele. Se você contar com ele é certeza do teu resultado, porque ele não vai te abandonar. Ele jamais vai virar face para você, ou jamais vai sair falando mal, ou dizendo que você não vai conseguir. não adianta, né, cara? Você tem que colocar Deus primeiro. É igual que você falou assim, cara, antes de tomar qualquer atitude, né? Qualquer atitude, você tem que parar, orar e esperar a resposta de Deus, né? Não tome nenhuma atitude no momento, no calor do momento. Você tem que colocar Deus em tudo, todas as atitudes, não só dentro, não na parte de empreendedorismo, na parte da empresa, mas como família também, né? Como dono do lar e tudo mais, né? Sim, porque a gente tem que entender que o empresário, ele não é apenas empresário, É. ele tem uma família, Aham, né? aham. Ele tem uma família. Então, quando ele chega dentro de casa, ele precisa chegar dentro de casa e ser o pai, ser o esposo ou ser a esposa, né? Ou seu filho, a filha. Ele precisa entender que ali agora, ele está num determinado lugar que ele tem que se comportar como o lugar está dizendo para ele se comportar. Então, tem muitas das vezes, ele chega carregado em casa. Ele chega esgotado. Então, ele precisa estar bem espiritualmente. Para quê? Para que tudo que ele fizer, ele possa prosperar. Não é só prosperar dentro da empresa. É prosperar em todas as áreas da vida dele. E hoje em dia, a gente vê muitas pessoas, às vezes, com o seu emocional abalado por não ter essa estrutura, não ter esse pilar na sua vida. Aí a gente vê que muitas famílias estão um caos. Elas não conseguem se entender. Por quê? Porque ainda não encontrou a fonte. Mas quando encontrar a fonte da vida, que é Jesus Cristo, tudo vai se tornar mais fácil. Tudo vai se tornar mais fácil. Por quê? Porque ele é a rocha inabalável. Se você está na rocha que é Cristo, pode vir o vento que vier. Você vai continuar firme, inabalável, porque é ele que vai te sustentar. Né? Eu tava vendo um corte do Pablo Marçal esses tempos aí, e era uma dúvida que eu tinha um tempo atrás também, né? Porque você vê grandes empresários do mundo que não acreditam em Deus e tudo mais, e tendo sucesso. Muito. Daí muitos, tendo sucesso e tal. Daí o crente pergunta, cara, aquele cara não é crente, meu. Aquele cara não crê em Deus. Por que ele tem sucesso? Como que ele tem sucesso e eu tô aqui na batalha, não tem... A regra é pra todos, cara. Tudo que planta, você colhe. Não adianta, mano. Você planta, a regra é pra todos. Não é só pros crentes, não. A crentaiada aí que eu me incluo. Cara, Itamar, vê se você concorda comigo. Cara, tudo que você... essa regra é pra todos. Tudo que você planta, colhe. Se aquele cara lá que não acredita em Deus, mas tá abençoando muita família, crente ou não crente, o católico ou não católico, não interessa. Esse cara tá empregando 2.000 pessoas. Mas esse cara, meu, ele participou do processo e fez. Sim. Se Deus quiser, uma hora ele vai encontrar Deus e vai abençoar muito mais ainda, né? Vai abençoar uma igreja, o dízimo da igreja e tudo mais, tá tudo certo, né? Mas assim, cara, tem que parar com aquela mentalidade. Como, cara, eu tô correndo, sou crente, e não sei o quê, e aquele cara lá começou junto comigo, não é crente e tudo mais, e o cara... Cara, não adianta, mano. A regra é pra todos. Tudo que tá na Bíblia não é só pelos aquela que tá tudo na Bíblia, não é só pros crentes, não. Cara, aquilo lá é o manual da vida. E o manual da vida não é só para aquele cara que crê em Deus. É para todo mundo. Se o cara vai plantar lá o mal, ou ele vai colher o mal. E o cara vai plantar o bem, vai colher o bem. Então essa às vezes mentalidade, né? Às vezes de uma década passada, né? Eu vinha, né? E uma pessoa que eu amo muito fala assim: dinheiro muito não é bom. O dinheiro só vai potencializar quem você é. Se você é uma pessoa ruim, vai potencializar.
né? Se você é uma pessoa boa, você vai fazer muito mais coisa boa. Então, o dinheiro não pode ser teu senhor, senão você vira escravo dele, né? É verdade. Então, assim, o dinheiro só vai potencializar quem você é, né? Então, a minha avó tem uma cultura, né? Eu vou falar, minha avó, filho, não é pra quê? Né? Pra que você vai... Vive com pouco, Deus se agrada com pouco, ela fala. Não é do mal, cara, é que ela me ama, né? E ela fala, e ela vê minha correria, vó, às vezes não tá bem, pá, 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 pá. Às vezes eu oro com ela, ela coloca o véu dela lá, porque ela é da congregação, né? Sim, sim. Coloco, que às vezes eu me perco nas placas de igreja. Ela ora comigo, ela fala, filhos, Deus se agrada no pouco, fica feliz no pouco. Falei, vó, eu vou abençoar muita gente, né? Porque a vida do empreendedor, meu amigo, tem dias que dá vontade de você chutar o pau da barraca, ir pro norte do Paraná, viver, né? Viver, como me diz minha avó, vivendo um pouquinho, que Deus se agrada. Mas, cara, não é fácil você empreender nesse país. Por mais que é uma terra muito rica de oportunidades, pessoas muito boas e tal. Mas, cara, não é fácil, meu. Vou falar pra você, mano. Tem dias que, cara, pra você empreender hoje no Brasil não é fácil. Então, cara, o mentor espiritual, por isso que é, me valeu por muitas vezes, me vale por muitas vezes teus conselhos, suas orações. Porque, cara, você tem que ter, porque a, 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 a mentalidade, às vezes, cara, te pesa, é muita informação que às vezes, Deus, me ajude aqui. Mas, Itamar, cara, vamos falar. Cara, com quais empresários você já falou? Me conte um pouco aí nesse tempo aí que você tá nessa caminhada aí. Me conte até onde que Deus te colocou. Até posso falar aqui, né? Mas eu acho que foi muito pra frente. Mas você tava com o grupo Zanon, você tava com o Zanon, né? Você tava lá no Zanon, rei das franquias, um cara que eu sou inscrito do canal do YouTube dele, eu acho sensacional. É um cara que tem várias fontes de renda, várias cestas, e eu foco nisso, né? Eu acredito muito nisso. Então você tava, né, com o Grupo Zanon, você tava com o cara que participou do Danilo Gentili esses dias aí, o Rei da Socata, como que é? De caminhão, o Geraldo e tudo mais. Rufino. Cara, mas me conte como que foi essa caminhada até chegar nesses grandes caras aí, grandes celebridades aí do empreendedorismo. Então, tudo se começa quando você acredita realmente, quando você acredita no seu propósito. E foi quando Deus falou para mim, através do seu Espírito, eu vou começar a revelar os corações de grandes empresários. Por quê? Para você chegar nessas pessoas, primeiro você precisa ter algo. Isso é verdade. Se existe a dor, você precisa ter o remédio, né? Tem como você chegar lá e, tudo bem, e aí... Porque são milhares de pessoas que chegam perto dessas pessoas todos os dias, levando propósito, todos os dias. Eles se encontram com pessoas. Então precisa realmente, primeiro, você precisa ter o conhecimento, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa entender qual é o propósito disso, e você precisa trazer essa clareza para essa pessoa. Então, eu acredito assim, é a fonte. Quando Deus, quando a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, quer fazer algo, ele vai mover. Ele vai se mover de uma forma tão poderosa que as coisas vão acontecer. Porque Deus vai te ligar, vai te ligando, vai fazendo conexões. E eu fui chegando nessas pessoas através de conexões, através dos resultados que eu fui criando. Sim. Comece com pequenos resultados. Sim. Então, tipo, eu comecei orando pro tiozinho lá da padaria, né? Pra Maria que costura. Aí vai indo, olha, tem resultado. Olha, eu vi Jesus. Olha, eu ia fechar minha padaria e Jesus me abençoou, trouxe clientes, eu fui gerando emprego. Então, vai gerando resultado. Então, você vai tendo bagagens. Então, nessas bagagens, quando você chega diante de uma pessoa multimilionária e você vai aderindo o conhecimento e o Espírito Santo vai ministrando no seu coração, e quando você chega com a palavra, não tem como eles dizer, não quero ouvir. Não. Eles vão parar, eles vão focar e eles vão te ouvir. E eles ouvindo, não vai só estar te ouvindo, vai estar ouvindo a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, grandes resultados surgem.
Então, aí um vai se conectando com o outro, né? Porque esses multimilionários, por eles serem pessoas muito restritas, é difícil chegar. Mas quando você chega e uma porta se abre, uma grande porta se abre, como eles são amigos em comuns, um vai Sim. levando para o outro. Se torna muito mais fácil, né? Então, quando uma porta se abre, automaticamente as outras se abrem. Porque você está no mesmo ciclo de amizade, de pessoas envolvidas com eles. E aí você vai trazendo palavras certeiras, né? Aquilo que você falou, nossa, foi algo que eu precisava, né? No momento certo, na hora certa, batia as coisas, entende? Então eu ouvi muito isso. Olha, às vezes Deus vai me usar para falar coisas que com o empresário, se eu comunicar com ele à tarde, foram coisas que ele conversou às vezes com a sua equipe De manhã. de manhã. Aham. Então aquilo fala, nossa, que surpresa. Cara, eu vou pra você, te cortando, cara, desculpa te cortar. Você me deu uma palavra uma vez no Instagram, que foi aí que a gente, acho que marcou o nosso primeiro café. Aham. Que de manhã eu conversei com o time, tava com uma situação aqui. De tarde, cara, não vai fazendo nada. Merchan. De tarde esse cara me manda um áudio no Instagram, Juba, e eu escutei. E, cara, veio a calhar tudo que eu tava com uma situação de manhã. É doido, cara. É o propósito de Deus mesmo. Era pra loucura. ouvir, era pra ouvir, né? Então fala, cara, esse... Porque tem muito charlatão por aí, não só no meio profético, não só em barbearia, em podcast, tem muito charlatão. Sim, Então sim. você desconfia. Claro. Eu só te conhecia pelo Instagram, só pelo conhecer. Daí a gente tinha uns amigos em comum e tal. E daí você foi me mandando um áudio, como você tá. E, cara, nesse dia, não vem o porquê aqui eu falar o motivo, mas nesse dia eu conversei de manhã, de tarde, você me mandou uma oração. Falei, cara, que doideira, obrigado, Deus. Foi exatamente isso. Então, cara, e você, mas voltando aqui, né? Chegou no grupo Zanon, chegou nessa rapaziada. Mas, cara, me conte mais algumas histórias, até falar, eu quero falar um pouco do Zanon, porque eu sou fã do Zanon. Sim. Mas me conte um pouco, você contou uma história muito legal daquele empresário que estava na beira da falência e tudo mais. Me conte os teus aconselhamentos para dar dicas também para o empresário que nos escuta. Como que foi nesse acompanhamento? O que você sente? Qual o conselho que você dá para esses empresários aí que tá buscando, ou tá na procura ou a empresa tá bem, vamos falar coisa boa aqui, ou a empresa tá bem, mas o cara se encontra um vazio ali e às vezes não sabe qual que é o propósito daquilo. Tem muitos caras assim, Sim, sim. muito bem estruturado, a empresa tá bem empregando e tal, mas às vezes, cara, o que tá faltando, cara? Às vezes compra um carro bom, porra, não era isso. Às vezes compra uma lancha e diz, cara, não era isso. Cara, e eu já passei por isso, meu. Olha só. Entendeu? E tipo assim, cara, o que que é? O que que é? Qual que é o aconselhamento? Qual que é? O que que você tem que falar para esse... O que você falaria para esse empresário que tá bem, mas às vezes falta alguma coisa? Ou aquele cara que tá... Meu, algum milagre precisa acontecer, que é a maioria da galera. Algum milagre precisa operar aqui, cara, senão o pau vai torar. Uhum. Me fale, Itamar, o que você dá de conselho para essa rapaziada aí? E essa mulherada que empreende? Sim, aí? sim. O que eu vejo, existe o glamour, né, de ter muitas coisas. Só que chega uma hora, porque a pessoa ela procura a felicidade. Então ela fala assim, eu vou encontrar felicidade quando eu tiver o carro X. Né? Eu vou encontrar a felicidade quando eu tiver a mansão no lugar tal. E às vezes ela consegue chegar lá. Daí quando chega lá, ela fala, e aí? E agora? Cheguei, né? Então não é sobre isso. A pessoa ela tem que se encontrar de verdade. Ela precisa entender que a felicidade não é só sobre conquistar, só sobre ter. A felicidade é ser feliz realmente. Ser feliz com o que você tem, é ser grato. É olhar e falar, nossa, obrigado, Deus. É gratidão, é olhar a sua trajetória. É muito mais olhar a sua trajetória do que ficar olhando para frente. Então, quando a pessoa ela fica olhando muito, eu quero aqui, eu quero, e ela deixou de olhar para trás, tudo que ela conquistou, às vezes são coisas simples, mas poder desfrutar, sabe? Eu vou desfrutar disso aqui. Isso é
é felicidade. Mas quando a pessoa ela começa, eu preciso de mais, não sei o que, e ela acaba perdendo o sentido. Aí ela não se sente completa, porque ela não tá vendo, ela não tá sendo grata. Ela não tá gerando isso nela e nem muito nas pessoas que estão à sua volta. Aí os filhos, a esposa ou o esposo, assim, a família mais próxima, também vai sentir a mesma coisa. Aí acaba, às vezes, se perdendo, os filhos se perdem, pessoas se perdem, e às vezes ela se perde ao ponto de não mais se encontrar. E aí ela vive uma vida monótona, uma vida vazia. Pessoas extraordinárias, pessoas que você fala, nossa, e você vê ela vivendo uma vida sem sentido. Aí ela vai procurar sentido em muitas outras coisas, em terapia, e vai procurando, e fica vivendo uma vida realmente sem sentido. E às vezes ao ponto até de paralisar. E quando ela chega nessa posição, ela se sente forte, mas ao mesmo tempo ela está frágil. E aí que chegam os oportunistas, que vai se aproximar e vai dizer, eu posso te ajudar. Olha, eu posso fazer isso, vamos fazer uma aliança. E aí quando você perde aquele feeling, né? Aquela vontade, aquela garra, você se une com pessoas que não precisaria. E aí as pessoas vão te sugando, suga a tua energia, ela rouba os teus sonhos, os teus projetos. Aí quando você vê, se tornou algo, aí você se torna uma pessoa vulnerável e aí saiu fora do seu controle. Então existem muitas pessoas assim, que estavam numa posição e tinha tudo, mas ao longo da vida não encontrou, e porque achou que nas coisas ia encontrar felicidade, não encontrou, e quando ela se tornou vulnerável, acreditando que estava forte, chegou pessoas. E ela foi atraída por essas pessoas e acabou indo para a falência, para as drogas e assim por diante. Mas quando o verdadeiro sentido da vida é ser grato. Comece a ser grato todos os dias. Obrigado, Senhor. É aí que eu te pergunto, cara, qual que é o melhor? É uma briga boa, hein? Qual que é o melhor? Deixar... Juba, pode gritar aí. Qual que é o melhor? Deixar a herança ou deixar o legado? Você tem um mic aí? Opa. Pode falar aí, Juba. Legal que você tem mic. Fala aí, Juba. Pessoal, tá me ouvindo bem? Eu tô 100%. Show de bola, show de bola. Eu vi que você tá gostando da conversa aí, mas me fale, Juba, qual que é o melhor? Deixar a herança ou deixar o legado? Cara, acho que claro que os dois... Fala mais perto do microfone. Os dois são muito importantes, né? A herança e o legado. Tá. Mas eu acho que o legado, ele transpõe mais barreiras, né? Ele vai mais longe, eu Fantástico. acho. Porque a herança, ela pode perder o cara... Você morreu, seu filho quebra no dia seguinte. Cara, Juba matou a pau. Concordo, cara. Itamar, tua visão. Herança ou legado? Olha só, se a gente pensar, parece que caminha junto. Porque legado e herança, o cara deixou legado e deixou a herança, parece que caminha junto. Mas um cara me fez pensar num podcast que eu assisti, mas gostei muito da conclusão do Juba. O Itamar, herança ou legado, me fale. A Bíblia diz que mais vale um bom nome do que todos os tesouros, né, na terra. Só que se nós olharmos para a palavra, a gente vê que Jesus, ele veio nos comprar com o seu sangue, né? Ele veio nos resgatar. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos herdeiro, né? Uhum. Só que para isso, para nós herdarmos o reino de Deus, primeiro a gente tem que zelar do nosso nome aqui na terra. Então, primeiro se começa com o legado, né? A herança é importante, mas o legado é essencial, porque a gente vê muitas famílias que os pais nem morreram ainda, né? E já estão brigando por aquilo que eles têm. Não, isso aqui é meu, isso aqui é... Então, eu já vi muitas famílias, por ter muitos bens, por serem muito ricas, já dividirem os bens em vida. Ou seja, isso causa neles algo triste, algo ruim, algo muito ruim, porque dividiu em vida. Então, quando se fala em herança, herança é depois da morte.
Por isso que Jesus, o que ele precisou fazer? Para ele nos dar a herança, ele precisou morrer primeiro. Então, precisa haver isso. Então, então a gente vê famílias brigando, porque são uma família que já se desvirtuou, já não tem aquele medo sabe, das coisas. São pessoas que às vezes os pais ou alguém não teve controle, ou ela mesma não confia nela mesma, no que ela pode conquistar, independente dela ter uma herança ou não. Mas a gente vê muitas pessoas com esse problema, mas eu fico com o legado. O legado é mais importante, muito mais importante. É zelar pelo seu nome. Eu vejo muitas pessoas aí de um alto escalão e ela acaba se prejudicando porque ela falha como ser humano, ela falha como pessoa e tem uma posição elevada, mas o seu nome, as pessoas falam assim, eu não tenho coragem de andar com essa pessoa. Por quê? Porque ela foi desacreditada pelas suas ações. Cara, eu tava um tempo atrás, esses tempos aí, tava num outro estado, e eu conheci um cara muito legal, e até então ele era dono de um grande hotel. Um hotel bem legal, muito bem localizado, um lugar sensacional, muito turístico e tal, e eu tava no hotel que eu tava, não dava pra colocar o meu jet ski junto com o carro com o meu jet ski. Daí ele viu a dificuldade e falou, não, moço, eu tô fechado aqui, eu parei esse final de semana, coloca aqui. Né? Que até queria falar o nome dele. Coloca aqui, é muito mais. O meu irmão tava junto também. Não, coloca os dois aqui, tá tranquilo e tal. E pra mim, ele era o dono daquele hotel lá, um hotel muito legal e tal. E cara, foi um dia, foi no outro dia, terceiro dia a gente sentou pra conversar. Não, Lucas, tô entregando. Como assim entregando? Não, é que eu sou. Eu arrendei isso aqui, né? Eu arrendei isso daqui e eu tô entregando e tudo mais, que já deu meu tempo aqui e tudo mais. Não, por quê? Daí ele começou a contar. O dono daquele grande hotel, que, cara, aquele local ali, por baixo, vale uns 40 milhões. Cara, tinha uma briga, uma família, um casal, né? Ele me contando e tal. Ele falou, não, daí até falei, não, cara, será que eu consigo arrendar? Ele falou, Lucas, deixa eu contar a história então. E ele foi me contando muito generoso e tal, contou, né, o que ele podia contar, obviamente, né? E daí eu cheguei numa conclusão, uma família muito, muito rica. Tem um casal de filhos, os dois não se falam, que já é velho, os filhos o senhor lá tem seus 80 anos de idade, né? Tem os dois filhos não se falam, que já tem os seus 50 anos e tal. E existe uma briga entre os filhos não se falam, os filhos não falam com a mãe e tal. Tudo por causa do dinheiro, cara. Os filhos tinham tudo, tem tudo na mão, tudo na mão. E ele mantinha ele mantém alguns prédios que dá custo, vira custo. Mas eu falei, falou, por que ele não vende isso? Ele falou, sabe por quê? Porque ele vai ter que rachar com os filhos dele, e os filhos deles não vai durar um ano o dinheiro milionário. E ele falou, cara, mas daí eu perguntei, cara, mas ele sabe aonde foi o erro? Ele falou assim, o dono, né, o pai, ele falou assim, cara, o erro fui eu. De sempre dar. Nunca falar não. Sempre dá. Hoje meus filhos se pegam de briga por causa de dinheiro, por causa de herança. Eu não vendo nada porque eu sei que se eu vender em 3 anos, eles acabam com tudo. Então eu seguro isso daqui porque eu sei que quando morrer, minha herança vai acabar em 3 anos. Cara, mas entre outras coisas, não vou entrar, mas eu ficava olhando assim, caraca, meu, que falta de Deus pra essa família, meu. Totalmente Que falta de Deus e propósito e, cara, tudo por nada. Ele me contando as coisas, eu falei, seu fulano, um cara muito gente boa, um querido, um grande abraço pra... Mas, cara, tudo por causa de dinheiro. E eu nunca tinha escutado uma história dessa, e ele contando, e eu falava, cara, muitas vezes a gente tem que se alegrar também, igual minha dona avó Mercedes fala, num pouco, cara. Porque tem muita gente que tem muito e não é feliz. Vive questionando, brigando
por causa de, cara, tudo que o senhor e a senhora conquistaram e tal, e pode se acabar em 3 anos, e ele falou assim, cara, eu vou morrer, eu estou próximo, e eu sei que isso daqui vai acabar em 3 anos. Não vai ter, vai acabar em nada. Então, cara, é uma doideira, né? Uma família tem. E só de saber tem vários, Muitos, muitos. muitos aí nesse mundão, que às vezes é. Por isso, cara, que o processo vale a pena, né, cara? Porque se você participar do processo e o processo é dolorido, e como é dolorido, né? Porque não adianta, Deus sabe o que faz. Sim, sim. Deus sabe o que faz. Então, por isso que a gente tem que passar por várias situações, porque lá na frente. Porque eu sei, cara, eu sei. Meu momento, eu sei de umas, cara, eu não tenho isso porque eu sei, porque não é o momento para eu ter isso. Né? A gente sabe. Então, por isso que existe o processo para que a gente passe por todas essas situações, para que lá na frente não se acabe nessa situação que tá, né? Dessa família, no caso, né? Sim, porque a dor ela te leva a você entender o propósito, né? Isso. Às vezes a falta de algo te faz entender, opa, eu preciso de algo. E quando eu ouvi você falando dessa família, eu vejo que o pai, ele foi criando, foi modelando os filhos para na verdade, ser independente dele, em vez de ser dependente de Deus. Então, são pessoas que caminharam, foram crescendo sem uma estrutura da palavra de Deus, né? Porque se realmente eles encontrassem essa palavra e fossem guiadas por ela, ele ia formar filhos maravilhosos, filhos que amaram o pai não pelo que ele tem, mas pelo que ele é, um homem de caráter, um homem que deixa um bom legado, um bom nome, e eles estariam orgulhosos de ter um pai como ele, e eles iam se amar entre si, sem essa competição de quem vai ficar com o quê. Isso. Então, quando tem a palavra de Deus, por isso que a Bíblia diz, aonde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade. Então, essas pessoas elas estão aprisionadas a algo, e é algo que elas acham que é forte, que é poderoso. Ah, o dinheiro, o glamour, a conquista, o que eu tenho. Não, a Bíblia diz que tudo isso passa, tudo é passageiro. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Para sempre, é verdade. Então eles deveriam ficar com isso, o para sempre, que é a palavra de Deus. Isso é muito importante. Muito importante. Tava muito legal, cara. Você resumiu 100%. Muito legal, muito legal. Cara, me fale os empresários, quais empresários, além do grupo Zanon, além do Zanon, quais empresários que você já conversou? Nossa. Quais empresários que você já tá aconselhando, tipo, cara, que era muito longe pra você talvez, num tempo atrás e hoje é tão próximo. E, enfim, tá com esses caras abre muito outras vertentes, né? Muito, muito. Me fale, com quem que você tá, além do Lucas Forte. Olha aí, já tô com um cara forte aqui. Coitado do Lucas Forte, mas coitado nada. Não, você é um homem de Deus, um abençoado aí, e que Deus tem um longo caminho, Deus tem preparado uma grande trajetória para você, para sua família e para os teus empreendimentos, né? Amém. Mas tem aí, né, o Reinaldo Zanon, o Alexandre Taleb, que é um grande consultor na área da moda masculina, né? Cara, esse cara é um monstro, não, cara. Ele é fantástico. Ele é. A gente tem vários, mas muitos mesmo, muitos empresários em vários segmentos, né? Automotivos, têxtil, vários, e a gente tem caminhado com eles e a gente tem visto progresso. Jesus tem dado resultado, Deus está se movendo, e eu acredito assim que quando você tem um propósito e você vê as coisas dando certo, você fala, eu estou no caminho certo. E é isso que é o mais importante. Para mim, o mais importante é isso. É ver o resultado. É ver o empresário feliz. É ver ele agora conquistando, ganhando dinheiro, mas também tendo Jesus, né? Fazendo um retrospecto da vida, levando Jesus para dentro de casa, levando Jesus para a sua equipe, né? Para as pessoas com quem ele convive durante o dia, para as pessoas com quem ele abriu as portas, né? Deu a oportunidade. Então, não é só sobre o empresário. Quando eu falo, eu sou mentor dos empresários, mas às vezes eu tenho que estar ali também dando suporte
os colaboradores também. Lá no Grupo Zanon, lá se reuniu. Quantas pessoas lá, quantos colaboradores estavam lá quando você deu aquela palavra lá? Então, acho que nós estávamos em umas 30, 40 pessoas. Seguramente. Seguramente. E como que foi lá? Como que foi? Me conte a Nossa, experiência foi lá. fantástico. Você assim. estava no escritório do Grupo Zanon, né? Sim. Eu tinha uma mentoria marcada com ele. Naquele dia, se eu não estou equivocado, era numa quinta-feira. E na sexta-feira ia ser um feriado. Aí ele disse, não, você vem, né? Já estava tudo certo para mim estar com ele. Só que ele falou assim, eu queria que você falasse alguma coisa, né? Orientasse O time dele. alguns do meu time. Aí você fala alguma coisa e logo após a gente podemos conversar em particular, né? E aí a gente chegamos lá, né? No Grupo Zanon e ali nós... Onde fica o Grupo Zanon? Qual estado que fica? Fica em São Paulo. Ah, fica em São Aham. Paulo? São José do Rio Preto. Ah, São José do Rio Preto. É verdade. Aham, só que lá eles dão abreviado, eles falam Rio Preto. Uhum. Então, fica lá em São José do Rio Preto. A gente chegamos lá, estava marcado para as 9 horas. O time dele entra às 9, né? Aí levamos uma palavra, foi forte, foi muito assim... a presença de Deus desceu no lugar, assim, e eu vi, assim, o olhar das pessoas dizendo, nossa, eu precisava ouvir isso. Tanto que depois que o Zanon passou pela mentoria, tanto ele como a Nath Zanon, que é a irmã dele. A irmã dele. E aí logo após a nossa saída ali, quando eu estava saindo, é isso que é o mais importante, é isso que eu mais amo. Quando eu estava saindo assim, um rapaz que ele estava nesse momento ali da reunião, que eles falam momento gratidão, nesse momento da reunião ele estava ali junto. Aí quando eu estava saindo assim, ele levantou da sua cadeira, veio correndo assim, eu até levei um susto, né? Ele veio correndo e me deu um abraço, e ele chorou, ele disse, eu precisava ouvir aquela palavra. Eu precisava ouvir aquela palavra. E do outro lado tinha um rapaz chorando em lágrimas, dizendo, e ele falava bem baixinho, obrigado. Surpreendeu todo mundo. Então, é que nem a palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se eu conseguir mudar alguma coisa na mente dele em relação a Deus, em relação a Jesus, nossa, É o fechou. momento da vida dele que Nossa, ele tá vivendo. foi muito importante para mim. E para um homem, levantar diante de todos que estavam ali no escritório em lágrimas, é realmente Deus. É Deus. É Deus. Então, e fora os outros resultados, pessoas que curadas. Porque a gente fala, só a mentoria sobre o quê? Sobre fechar negócios? A mentoria sobre o quê? Sobre com quem ele deve andar, com quem ele não deve andar? Não é só sobre isso. É sobre Jesus, é sobre cura. Cura interior, cura física, é sobre ser cheio do Espírito Santo, é sobre entrar dentro da sua empresa e não olhar com um olhar carnal, olhar com os olhos espirituais, dizendo, Deus, eu te louvo, eu te agradeço pelas guerras, mas também pelas vitórias, pelo meu time, porque eu sei, Pai, que hoje se alguém está desmotivado, o Senhor pode dar uma palavra para nós e pode motivar essa pessoa, porque não é só sobre o meu time, não é sobre as pessoas que estão aqui, é sobre a família deles também. Então, a gente fala muito sobre isso também. Não é só sobre a pessoa, sobre a empresa. É sobre as demais pessoas. Sobre as pessoas que estão em volta. Né? Sobre os clientes. A gente ora muito pelos clientes também. A gente fala muito sobre os clientes. Então, a gente traz isso, né? A gente alinha, né, o perfil da empresa com a palavra de Deus, juntos com os colaboradores. Porque, às vezes, existe uma pessoa lá que está com um problema emocional. Ela não vai produzir como ela precisa produzir. Por quê? Ela está precisando de Jesus. Ela está precisando de uma cura interior. Às vezes tem pessoas que ela vem de casa e às vezes foi maltratada, ou sei lá, passou por um processo difícil com a família, está passando, às vezes, um filho nas drogas, ou às vezes o marido, ou a esposa, ou às vezes houve um atrito e chega dentro da empresa, ela não vai ficar focada. Ela vai ficar ali pensando nas coisas lá que está acontecendo. Aí quando você chega e fala, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele você não pode fazer nada. Ei, Ele pode te dar força. Ei, Ele pode resolver essa situação. Aí quando a pessoa ela entra em casa, ela fala, nossa, aquele alívio, né?
Nossa, eu tô melhor. Ou, às vezes ali na hora mesmo, quantas pessoas estavam com dores, no momento de reuniões assim, foram curadas. Curadas. E assim, tanto os colaboradores, a família do empreendedor, do empresário, e Deus foi, as portas foram se abrindo, e as coisas foram acontecendo. Porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Quando a pessoa entender que tudo é espiritual, as coisas vão se tornar mais fáceis. Tudo é espiritual. Então, quando a pessoa ela começa a olhar com um olhar diferente sobre a vida, se torna mais fáceis. Jesus, ele deu muito exemplo sobre isso. Muitos exemplos sobre tudo é espiritual. Quando ele estava na festa, acabou o vinho, todo mundo ficou desesperado. Sim. Naquela época, era a principal bebida. Era o vinho. Né? Se acabou. Acabou o casamento, acabou tudo. Ia ser um casamento frustrado. Sim. Mas o quê? Tinha Jesus. Né? Então agora é espiritual, porque não tem. Não tem o que fazer mais. Não tem a uva. Não tem. Só tinha barril e água. Sim. Aí Jesus fala assim, ei, pega as talhas, enche de água. Manda o garçom experimentar. O garçom, que isso? Era água. Mas agora eu vejo que é vinho. Aí ele diz assim, e eu vejo que esse aqui é o melhor vinho. Por quê? Naquela época, dava-se primeiro o melhor vinho. Depois, porque daí as pessoas, o paladar ia... Quando via que estava... aí eles pegavam e davam o vinho, o pior vinho. O pior vinho, né? E quando você está com Jesus, sempre vai ter o melhor. Jesus sempre vai te surpreender. Sempre. Sempre vai ser o melhor. Então eles se surpreenderam. E a festa foi um sucesso. Porque não existe, não tem como Jesus está num ambiente e o lugar, a festa, não ser um sucesso. Aonde você for. Aonde caminhar. E se a palavra de Jesus estiver junto, é um sucesso. Legal, Itamar. Que aula, muito legal, meu. Esse aconselhamento espiritual, cara, eu aconselho muitas pessoas terem, né? Não você que empreende, ou talvez tenha um cargo importante, cara, na verdade tudo na vida, enfim, vou colocar em tudo na vida, mas que quando lida com pessoas e o cara tem uma responsabilidade muito grande, o fardo é grande também. Muito grande. O fardo é grande. Responsabilidade. Mas me conte projetos futuros. Vai ficar aqui só no Brasil? Vai para os States também? Me conte qual que é o projeto futuro aí do Itamar? Aí? Me conte, me fale, Itamar. Então, a gente tá com os projetos aí nós irmos para os Estados Unidos lá em média, lá pro mês de agosto. Que legal, que legal. Vamos lá falar de Jesus para alguns empresários brasileiros que foram para lá empreender. Estamos aí projetando alguma coisa, alguns livros também. Legal, daqui a pouco já lança um livro. Sim, alguns livros. Já pensou no título de algum livro já ou não? Olha, esses dias eu estava até pensando sobre isso e vem tantas coisas, né? Sim. E aí a gente fala, nossa, vamos fazer assim. Mas eu acredito que eu quero falar alguma coisa sobre isso, sabe? Jesus dentro do Jesus, como se fosse tipo, porque a gente fala assim, ele é o meu o Senhor, ele é prioridade, né? Dentro da empresa. Ele é o meu sócio majoritário, mas eu digo, não, ele tem que ser o dono, né? Ele tem que ser o dono. Você é só o gerente. Então a gente pode trazer algum tema assim, né? Legal. Jesus o dono, você é o gerente. Muito né? legal. Como gerenciar a empresa de Jesus, né? Como gerenciar aquilo que Jesus deixou você ali incumbido, né? Quais são as suas responsabilidades diante da palavra de Deus e o que você pode fazer para gerenciar o seu time, né? Independente do ramo.
Legal. que você... Legal, Itamar. Então esses são os projetos futuros. Livro, daqui a pouco vai para os Estados Unidos, conversar com os Live, empresários. Vambora, Legal, a gente meu, não pode legal, parar. legal. Eu sempre falo, o reino não para, ele tem que decolar. É, Né? verdade, O reino não cara. para, ele tem que decolar e fase não se pula, fase se vive. Né? Então todos os dias, não queira pular a fase, viva ela. Não queira pular o processo, o Não, caminho não mais... pode. Não tem, né? Tem que passar, né? Não, passar. não podemos pular. Tamar, cara, o microfone é seu, a gente, né, já passa aí de quanto tempo aí de produção? 1h20. Nossa! Ah! Olha só isso. Juba, 1h20? Me assustei, cara. Os caras sabem que eu sou regrado aqui. Mas, Itamar, cara, o momento é seu. Cara, fluiu a conversa que eu nem vi, meu amigo. Olha só, né? Cara, que E bom. eu tava aqui meio apreensivo, falei, nossa, será que vai... Foi tranquilo, né? Nossa, É normal. que bom. Nossa. Cara, que legal. Obrigado pelo teu tempo, obrigado aí pela... Obrigado por me achar, me encontrar, que Deus, né, nos uniu, na verdade, não Sim. tem outra fórmula quanto a isso, porque existe um propósito aí nessa nossa amizade, eu tenho certeza disso. Cara, o momento é seu, o microfone é seu, dê um alô aí pro pessoal que escuta aí, qual que é teu conselho aí para os nossos amigos empreendedores aí? O meu primeiro conselho que eu quero falar aqui é que a primeira coisa, a pessoa, independente se ela empreende ou não, primeira coisa, ela tem que se amar, né? Amar a Deus, lógico, mas se amar. Ela tem que amar o que ela faz. Ela tem que amar as coisas que ela está produzindo. Faça com amor. E tudo que ela fizer, ela tem que ela mesma dizer, nossa, eu fiz. Fui eu, sabe? Ela precisa se declarar, fui eu. Ela precisa acreditar nela, acreditar. E quando os desafios vier, lembre-se, existe um Deus. Deus nunca vai te dar um problema sem antes ele já ter o resultado. Sem antes ele ter... Nunca ele vai te dar algo sem antes ele ter a solução. Ele já tem a solução. Então acredita nessa solução. Ele tem a solução. E sempre procurar esse caminho. Sempre. Ele precisa ser a base de tudo. Se for a base de tudo, pode ter certeza. Pode vir o percurso, as dificuldades que vier no percurso que for, Deus será com você. E você será, junto com ele, mais que vencedor. Tamar, obrigado, cara. Um podcast diferente, né, Juba? Um podcast totalmente diferente que eu já tive dentro desse 1 ano, né? Bacana. Mas foi uns podcasts com mais informação e mais emoção que eu já tive. Obrigado, viu, Itamar? A alegria é toda minha. Conta comigo. Você tem meu WhatsApp, você tem meu número, sabe onde estão minhas empresas espalhadas por aí. Fique à vontade, já foi na barbearia São José, já também, né? Já fez barba e cabelo lá, né? Fiz. E aí a gente nunca tinha se encontrado ainda, né? Nunca. Isso me surpreendeu, viu? Porque geralmente, pô, tem vaga lá pra pegar no 0800. Cara, você foi lá sem falar pra mim. Você foi lá, marcou lá, ó, tô aqui, ó, já paguei, já passei por aqui. Tamar, prazer, cara. Obrigado pelas suas orações, obrigado pelo teu aconselhamento, né? Minha esposa sabe de você, já ouviu tuas orações junto comigo, já se emocionou, já nos... né? Mas Deus sabe de todas as coisas e tudo tem um porquê debaixo da graça dele. Amém. Prazer, obrigado pela tua visita, meu amigo. Fique à vontade, a gente se encontra nessa longa estrada da vida, viu? Com certeza. Me fala teu arroba aí pra galera te seguir. Então, eu tô, por enquanto eu tô só com o meu Instagram, né? Tá. Que é Itamar Oliveira X. Tá, beleza. Itamar Oliveira X. Você me encontra lá. Encontra lá o Itamar. Beleza. Meu amigo, mais uma vez, obrigado, viu? Valeu. Alegria toda minha. Obrigado. Moçada, obrigado pra você que acompanhou o podcast Lucas Forte. Já passou mais de 1 hora e eu pensei que era uns 40 minutos, cara. Eu jurava, de verdade. Cara, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho. Se inscreva aí, a gente quer bater 1000 inscritos daqui a alguns dias, cara. A gente tem que bater esses 1000 inscritos, né? E obrigado a você que acompanhou, né? Seja muito bem-vindo ao canal Forte Play e eu te encontro no próximo episódio do Lucas Forte Podcast. Eu fico por aqui. Fique com Deus. Um grande abraço e tchau. Obrigado, moçada. Valeu!